Anda de pé, queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, 40º livro da Bíblia, escrito por um ex-publicano, filho de Alfeu. Estava sentado uma hora lá, cobrando os impostos. Jesus passa por ele, está lá em Mateus 9, chama ele, imediatamente larga tudo e vai atrás de Jesus, vira um discípulo de Jesus, escreve o primeiro evangelho, e nós vamos pensar aqui no capítulo 22, Mateus 22, para você ter facilidade aí de lembrar nesse texto de hoje, no ano em que nós estamos, ano 22, Mateus 22, te ajudar aí a gravar. É um texto, uma parábola de Jesus, muito conhecida de todos nós, e nós vamos refletir aqui nela, nesta noite. E diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com ele esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos o quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, e notou ali um homem, cujo não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o dos pés, as mãos, e lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Pai, nos orienta, ó Deus, por meio do Teu Espírito que está aqui, ó Deus, habita em nós, e foi Ele que orientou Mateus, ó Deus, a registrar essas palavras que o próprio Teu Filho disse a nós, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para trazer um ensinamento lá daquele tempo, ó Deus, para hoje, porque a Tua palavra, ela é viva, ela faz parte de hoje, ó Pai, e certamente de amanhã e depois da manhã, ó Deus, porque ela é para toda a eternidade. Deus, nós pedimos, contamos com a Tua orientação e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos? Nós estamos com a proposta, nesse ano de 2022, pensar o reino de Deus. Essa foi a tônica de Cristo enquanto esteve aqui na terra. Ele pregou o reino o tempo todo. Começa o seu ministério, nós falamos aqui na virada do ano, arrepender-se que é chegado o reino dos céus. E estamos, mas aqui um parente, estamos estudando sobre o arrependimento, sobre mudança, aqui nas quartas-feiras. Eu queria te convidar a estar aqui. Eu sei que você não está na faculdade, você está de férias, então não tem essa, mas estou na faculdade, conversa. Então você pode estar aqui quarta-feira com a gente aqui, nós estamos estudando sobre mudança. O que precisa mudar na sua vida? Vem aqui que nós estamos estudando, falamos semana passada sobre as mudanças no Antigo Testamento, quarta-feira agora nós falamos sobre a mudança, o arrependimento no Novo Testamento. Voltando para o texto aqui, Jesus traz essa tônica de reino de Deus, o reino, e ele fala aqui, essa parábola dizendo, semelhante assim o reino de Deus, e conta a parábola. Um rei vai comemorar o casamento do seu filho, e aí convida a moçada, fala assim, olha, vamos lá, gente, tem uma festa aí que eu estou preparando aí, e aí
Um camarada lá falou assim, não vou, eu vou para o meu negócio, eu vou para o meu campo. Outros ainda chegam no absurdo de pegar aqueles que estavam convidando e maltratam, e matam, uma bagaceira. E o rei fica chateado, furioso, vai lá, extermina a cidade, mata todo mundo, e dá a oportunidade para outras pessoas. Fala assim, olha, agora vai lá, vê a galera aí, que está nas encruzilhadas, chama todo mundo, chama geral. E veio aquela turma para o banquete. No meio do banquete, nós estudamos, acabamos de ler aqui, né, tinha um homem lá que não estava de vestes nupciais, né? Provavelmente ele estaria lá no meio, lá, com a camisa do Flamengo, né? A pessoa, casamento, o cara com a camisa do Flamengo, né? Não podia deixar passar, mas é sério, ele não estava. Imagina, isso é um sacrilégio. Mas aí, o texto aqui é mais ou menos essa ideia, e Jesus encerra, falou assim, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é a ideia do reino. Por isso a gente para pensar o que está acontecendo com o nosso tempo. Nós pensamos num mundo, de uma forma geral, o mundo hoje tem cerca de 2 bilhões de pessoas que confessam de alguma forma Jesus Cristo. Talvez aí perto de 1/4, né, da população, 25% da população mundial, já dava para fazer uma diferença boa, né? Mas nós temos visto um Brasil, por exemplo, que segundo o censo, né, o Brasil é um país católico, é um país que, né, que tem a maior população católica do mundo, é um país que 95% de alguma forma acredita em Jesus Cristo e tal. Poderíamos ter um país um pouquinho melhor do que aí que a gente está vivendo. Mas a gente entende agora, vendo esse texto, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse texto nos mostra, e eu queria pensar com vocês aqui, rapidamente, sobre alguns critérios do reino. Vamos pensar isso durante o ano inteiro, várias parábolas, vários ensinamentos de Jesus, e aqui vamos citar alguns apenas, como, por exemplo, o reino de Deus, ele é semelhante a uma celebração, é isso que Jesus ensina aqui. Gente, só isso aqui já daria para a gente falar assim, eu quero ir nesse negócio, bota meu nome aí, eu quero entrar nesse reino. Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Jesus, ele traz, por meio de parábolas, ensinamentos eternos, uma linguagem daquele povo que aquele povo entendia na época. Você olha, o reino dos céus é como se a gente fosse para uma festa de casamento. Já teve uma festa de casamento? Uma alegria, a festa, o noivo, a noiva, a celebração. É essa a ideia que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, quando Ele nos chama para entrar no reino. Ele não nos chama para uma coisa chata, não, gente. Jesus não nos chama para uma coisa maçante, como alguns acreditam que a igreja é, ou ser crente, ou seguir a Deus, deve ser algo muito triste. Vocês estão enganados. Você que está em casa, talvez você que entrou aqui pela primeira vez, o reino dos céus, isso que a gente está buscando compreender mais e mais esse ano, é uma festa, aleluia. Festa, cara. Festa. Olha, você que tem mais tempo de igreja aí, eu, por exemplo, tenho 26 anos que eu fui batizado, mas tenho 50 dentro da igreja. Andei um períodozinho, né, dei aquela afastada igual o filho pródigo ali, mas voltei rápido, né, não sou bobo. A gente faz uma comparação do mundão lá fora, aquele mundo velho, cansado, cheio de problemas, cheio de confusão, ausência de paz, mentira, traição, adultério, cachaça, tudo isso lá fora. Vocês sabem. Alguém já viu, alguém já te contou, você sabe como é que está lá fora. E aí Jesus fala assim, olha, sai dessa guerra aí, cara. Sai dessa vida complicada e vem celebrar. Essa é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Celebração, igreja. Por isso, quando nós viemos para a igreja, o salmista vai dizer, alegrei-me, como disseram, vamos para a casa do Senhor, porque é esse momento de celebração, de alegria, e é claro que o reino, nós vamos ver aqui no decorrer do ano, não é somente igreja, o reino de Deus é muito mais do que isso. Mas a primeira lição que eu gostaria que você colocasse no seu coração, é essa lição. O reino de Deus é algo celebrativo. Como é que está o seu culto? Como é que está a sua vida?
Você pode dizer, você que está aqui, você que está em casa, você pode dizer que está vivendo uma vida de celebração? Abre, sinceramente, fala com o seu coração agora. Isso que você está vivendo pode ser denotado como uma festa. Olha, pastor, a minha vida é uma festa. É celebrativa. Se não é, eu te convido a você vir para o reino. Corra para o reino de Deus. O Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás e verás o caminho da vida, a tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. É isso que é a presença de Deus, gente. A presença de Deus, a plenitude de alegria. Você sabe o que é plenitude de alegria? Uma alegria plena. É essa que Jesus está chamando e está convidando esses homens. Mas a gente vai ver o texto, meus irmãos, e vamos deparar com algo tremendo e significativo, principalmente para a nossa teologia tupiniquim. Essa teologia que você está ouvindo aí no rádio, na televisão, lá naquele pastor lá que, né, empolgado. Você vai ver alguma coisa diferente aqui. Porque vai dizer o texto, Jesus vai dizer que o rei prepara essa festa e manda convidar as pessoas para estarem na festa. E algumas pessoas falam assim, não quero não. A exemplo do que a gente vê hoje em dia. Algumas pessoas falam assim, não quero ir para a igreja, não quero saber de Deus, não quero esse negócio de crente, eu não quero saber esse negócio de festa, de celebrar, não quero. A mesma coisa, está aqui o texto, e Jesus está falando aqui, citando os judeus, que estavam esperando a manifestação do Messias, do grande rei, mas esse rei veio para celebrar a boda e eles rejeitaram Jesus Cristo. E isso acontecendo ainda hoje. Mas o que eu queria destacar aqui no seu coração, você que está em casa, você que está aqui, o reino é fruto de uma decisão. Decisão. Você decide se você quer ir para esse reino ou se você não quer ir para esse reino. Decisão sua. Existem duas teologias na história, de uma forma bem superficial, vou dizer aqui. Existem duas correntes teológicas que a gente acredita sobre a salvação no cristianismo. Uma é a teologia que, mais ou menos detalhada ali por meio de Calvino, que são os calvinistas, né? E a outra que foi mais ou menos também detalhada por Armino, Jacó Armino, que são os arminianos. Uma vai dizer assim, olha, Deus é soberano e Ele determina, mais ou menos aqui, quem vai para o céu e quem não vai, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É decisão de Deus, soberano, e não é sua. Ele decide quem vai para o céu. Eu estou falando aqui, gente, bem de grosso modo, né? Existem outras correntes que vão diferenciar um pouco a coisa, mas basicamente é isso. E a outra corrente teológica vai falar assim, não, o homem decide. Deus oferece a sua graça e esse homem toma a decisão de querer essa graça ou não. Nós vamos perceber aqui que, por meio desse texto, nós estamos mais inclinados a perceber mais Armínio do que Calvino. Está mais direcionado a tomar uma decisão do que Deus tomar a nossa decisão. Porque senão Deus poderia falar que o rei, que está simbolizando Deus aqui, né? Ele falou assim, olha, todo mundo na minha festa amanhã, porque eu determinei, pronto, acabou. Né? E não é isso que está o texto. Ele faz a festa, convida, e uns cara de pau, os caras chechelento, esquisito, é porque o povo é esquisito, cara. Não olha para a pessoa que está do seu lado, não, provavelmente ela também é esquisita. O ser humano é esquisito, cara. E ele, diante de uma proposta boa, de bênção, de festa, ele diz, não, loucura, esquisito. E esse homem esquisito diz não à proposta de graça de Deus. É isso que está aqui o texto. Vemos aqui a importância da igreja como esse veículo de propagação do evangelho. Por isso que a igreja precisa fazer missões, cara. Porque as pessoas precisam dar uma resposta ao convite do rei. Por isso que você tem que sair daqui e ir direto para a sua casa e falar assim, eu preciso falar para o meu vizinho se ele quer ir para a boda. Ele precisa tomar essa decisão se ele vai ou não vai. Por isso que é importante a gente enviar a nossa ajuda
para as cidades do Brasil, aí, como nós vamos fazer na nossa viagem missionária, porque as pessoas lá precisam saber se elas querem Jesus ou não. Essa é a parte nossa. O rei falou assim, vai lá e chama essa moçada, e convida. É papel da igreja, para que as pessoas tenham a oportunidade de dizer sim ou não. É por isso que nós estamos aqui agora, lendo esse texto, para que você saia daqui hoje, se você não tomou essa decisão sóbria, consciente de mudar a sua vida e ir para o reino, você tem essa oportunidade hoje, aqui e agora. Você diz, Senhor, eu quero celebrar essa boda, eu quero participar dessa festa. É por isso que a igreja ainda está aqui, para pregar o evangelho, para ministrar o convite da boda. E aí, esses homens aqui mostram, esse texto nos mostra, Jesus nos ensina, que entrar no reino é uma decisão. E aí você precisa parar e pensar, qual é a decisão que você está tomando? Você quer ir para o reino de Deus ou o reino do mundo? E pior, a Bíblia vai falar do reino das trevas. Qual a decisão sua? Essa decisão é tua, não é minha, não é do seu pai, não é porque o seu pai era presbítero, pastor, evangelista, ou você é primo do padre, não adianta, tem que ser uma decisão sua se vai para a festa ou não. Alguns aqui falam, não, eu preciso trabalhar, eu tenho um negócio aí, eu tenho uma carreira, é mais ou menos isso que o texto diz aqui, não, o outro fala, eu preciso ir para o campo. E é isso que acontece ainda hoje. Pessoas estão largando a decisão do reino por conta de tantas outras coisas. Mas o texto prossegue, e é importante a gente perceber em alguns detalhes do texto, que esses que disseram não, existe uma consequência, meus irmãos, há consequência, nossa vida, tudo que nós fazemos tem consequência, quer você queira ou não, você tem as suas escolhas, e as suas escolhas trazem consequência. Você tem a opção de escolher A ou B, mas você não tem a opção de escolher as consequências da sua escolha. Não tem. Elas virão. E diz o texto que o rei fica enfurecido. E vai lá para a cidade, sou eu que estou falando isso, não estou botando, não, Jesus falou isso, o próprio Deus. Deus vai lá naquela cidade, queima, extermina tudo. Mata todo mundo. Aqueles que disseram não ao convite, Deus ficou irado, e olha, eu queria aqui fazer um destaque, aqui eu falei nessa quarta-feira, e quero repetir para vocês aqui. A gente tem uma fala muito popular no meio evangélico, que diz assim, não, Deus ama o pecador e odeia o pecado, né? A gente não fala isso muito? Deus ama o pecador, e aí é uma frase mais ou menos certa, assim. A gente precisa ter um perigo com essa frase. Porque é o pecador que se arrepende, meu irmão. Porque o pecador que não se arrepende, a Bíblia vai dizer isso de forma claríssima. E eu vou ler aqui para você, Salmo 5, verso 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeia a todos os que praticam maldade. Deus odeia os que praticam maldade. Ah, pastor, isso é tão forte, eu sempre vi um Jesus bonzinho, né? Ele quer a tua salvação, Ele te ama, a Bíblia diz que Ele te ama, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha o que diz João 3,16, a gente conhece de cor, né? Porque Deus amou o mundo, é palavras de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então a gente precisa ter uma atenção para essas teologias que a gente vai desenvolvendo e acreditando em algumas coisas, porque aqueles que não creem em Jesus Cristo, infelizmente, têm a ira de Deus sobre eles. Está aqui no texto, Jesus disse isso. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus Cristo, para que a gente não seja condenado. A gente hoje falar sobre condenação, falar sobre o inferno, falar sobre pecado, não é politicamente correto, mas eu como servo de Deus, profeta da palavra de Deus, eu preciso falar o que está escrito na palavra, porque amanhã ou depois você não vai poder dizer, ah não, o pastor me enganou, o pastor fulano de tal lá falou que era só trazer o dízimo e vai para o céu. Então, a gente está vendo tudo aí disso. Ah, o pastor lá falou que, não, meu irmão, esse negócio de fazer obra aí para o céu, isso aí é coisa de outra corrente teológica que não é cristã. Então,
é crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, porque senão, meus irmãos, a ira de Deus vem sobre o homem. E é melhor a gente saber isso agora, que ainda dá tempo ainda. O convite está aí ainda. Você que está em casa, o convite de Deus para celebrar a festa está aí ainda. Não diga não para Deus. O texto prossegue. O reino de Deus vai nos mostrar que essa paciência de Deus, esse amor de Deus, em algum momento ele falou assim, olha, vou fazer o seguinte, essa turma aqui que não quer não, tem uma outra turma lá que pode querer. Vai lá e oferece para eles, para participar do convite da ceia. E aí, igreja, historicamente falando, é aí onde a gente entra, aleluia, porque essa primeira moçada aqui, segundo o entendimento que a gente conhece do contexto, Jesus estava falando para os judeus, Jesus veio para os judeus, e esses o rejeitaram, não quiseram Jesus. Aí Jesus veio para a gente, gentios, vamos lá, galera aí, vai lá no Brasil, rapaz. Convida lá a turma lá do Brasil, passa lá no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, tem uma galera lá que vai vir para Jesus, glória, e está lá o Flavão passando lá, e vem alguém aí, quer Jesus? Eu falei, opa, eu quero. Alguém passou lá no Piauí, quer Jesus? Quero. Maranhão, é assim, chegou para todos nós, esse convite que ele fala, passe lá nas encruzilhadas, é a gente, é o povo, é Roma, é a Europa, é a África, é a Ásia, é a palavra de Deus chegando em todos os partes. Olha o que diz versículo 8 e 9, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para bodas, o quanto os encontrais, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Olha que coisa interessante, cara, todos, a graça de Deus alcançando todo mundo. A sala do banquete ficou repleta de convidados, meus irmãos. Aqui aprendemos que a festa chegou para a gente, aleluia. Chegou para você, querido, chegou para nós, chegou para você que está em casa. O convite diante da paciência de Deus chegou para nós também. Eu queria trazer aqui a sua memória. Enquanto eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo de Deus me trouxe algo interessante. As oportunidades que nos apresentam, quase como regra, meus irmãos, são oportunidades que alguém perdeu e nós pegamos, ou vice-versa. Você perdeu e alguém pegou. Sim. As oportunidades, elas estão aí, só que aqueles que se atentam para elas, aqueles que estudam mais, eu vou pegar essa oportunidade, eu vou fazer esse curso, eu vou pegar esse concurso, eu vou comprar essa casa, essa menininha ali, bonitinha, tal, eu vou namorar com ela. São oportunidades que muito provavelmente alguém passou, viu, mas não tomou posse, querido. O carro estava lá na agência, alguém passou, quero esse carro, mas você foi lá, eu disse, não, esse carro é meu. O seu trabalho, você foi lá, fez o concurso, passou, você foi lá, alguém perdeu aquela vaga, alguém perdeu a oportunidade, fez, não estudou direito e não passou. As oportunidades na nossa vida, basicamente, elas têm esse viés, que você pega ou alguém pega. Aqui, o judeu perdeu e o gentil agarrou a oportunidade, ou parte dos judeus perderam. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, ao caso talvez de alguns aqui, né, lá no passado, meu caso, né, na menininha ali, vi a Aline, né, magrelinha, tal, passando ali, gostei dessa magrela, né, é a minha oportunidade aí, e fui, tal, me dei bem, né? Mas alguém já tinha perdido lá atrás, provavelmente é o caso do seu esposo, alguém olhou e falou assim, não quero esse cara feio não, aí você foi lá e deu um jeitinho no cabelo dele e tal, e ele está aí bonito, oportunidade na vida, e assim é o céu, meus irmãos. Tem pessoas perdendo a oportunidade de pegar o céu. Abraça esse céu, e em nome de Jesus. Eu conto uma história que Jesus estava no ponto do ônibus, e de repente passou o ônibus, aí perdeu o ônibus, e Jesus ficou ali chorando, né? O ônibus passou, e Jesus chorando. Alguém chegou para Jesus e falou, Jesus, está chorando porque perdeu o ônibus? Ele falou assim, eu estou chorando porque o ônibus me perdeu. Olha que coisa legal.
Porque ônibus, tem outros, vão passar aqui, mas eu sou o único, e eles que me perderam. E é assim a vida, queridos. Tem pessoas que estão perdendo Jesus, achando que vai ter outro Jesus. Não tem, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho senão por ele. A palavra de Deus nos prossegue, e eu caminhando aqui para o nosso término da nossa reflexão. O reino de Deus, essa oportunidade de graça que chegou a nós, mas o reino de Deus, queridos, em nome de Jesus, entenda isso com todo carinho. Versículo 11, Jesus diz: e entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O reino de Deus é um convite a todos, mas o reino de Deus não é para ir de qualquer jeito, não é. Você tem aqui no início, brincando, obviamente, né? Alguém lá na festa de casamento. Você não vai para a festa de casamento de chinelo, gente. Apesar que hoje está tão esquisito, né? O povo aí meio esquisito. Bota umas roupas esquisitas, né? Um negócio no nariz, assim. Um espice doido na orelha. Um desalargador, fica um buraco. Um negócio esquisito, né? Você tem aí, me perdoa, você que está em casa, né? É estranho, é esquisito. Mas, de repente, o cara vai para o casamento lá e diz, não vai, cara. Então, tecnicamente, em regra, não vai para um casamento. Você vai, um casamento, você se arruma bem, faz aquela chapinha, né, dá aquela melhorada ali, cara. Não vai de qualquer jeito. E Jesus está trazendo essa ilustração do reino. Fala assim, olha, você não vai entrar no reino de qualquer jeito, cara. Não, você precisa ter os trajes. Esses trajes na Bíblia é muito claro. Traje na Bíblia é santidade, é pureza, é alegria. Isso é traje na Bíblia. Tem os trajes sujos, por exemplo, se você ler lá Zacarias 3, você vai ver lá, mostrando claramente como se fosse uma espécie de pecado. Para estar no reino de Deus, nós precisamos estar trajados de forma digna. E aí, igreja, você que nos visita, você que está em casa, começamos a perceber algumas coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Como tem pessoas hoje que vão para casamento com a chinela havaiana, a camisa do Flamengo. Tem pessoas que estão querendo vir para a igreja, ou para o reino de Deus, melhor assim dizendo, de qualquer jeito. Tem que ter santidade, tem que ter transformação. A roupa que eu usava lá para fora, a roupa que eu uso para o casamento é outra. Tem que ter transformação. As pessoas precisam ver um traje digno em nós. O Pai, Ele quer ver essa transformação. Não dá para a gente ficar no reino de Deus de qualquer jeito. No oba-oba, é festa, festa. É santidade, meus queridos. É caráter. O crente, ele é chamado para viver uma vida digna. Infelizmente, meus irmãos, vocês sabem, a gente às vezes ouve algumas pessoas falando, até às vezes lá de fora, assim, eu não quero fazer negócio com crente. Você talvez já ouviu falar isso. Porque, às vezes é crente, mas lá no trabalho, ele dá um trabalho enorme. Às vezes ele é crente, mas lá no condomínio que ele mora, as pessoas têm dificuldade, porque ele não é uma pessoa educada, não é uma pessoa enfim, para entrar nessa festa, no reino do céu, você é chamado, você é convidado, chegou um convite até você, mas a gente precisa estar com uma roupa digna. Não dá para chegar diante do reino de Deus de sandália de dedo, não dá. Não podemos. Jesus dá aqui uma sentença triste, dura, severa, para aqueles que tentam entrar no reino de Deus de qualquer jeito. Amarre as mãos e os pés e jogue para um lugar onde tem ranger de dente, dor. Ele está falando aqui de inferno, gente. De inferno. Politicamente correto, não é para falar de inferno hoje, pastor. As pessoas vão embora, não vão voltar aqui nunca mais. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Seguir o Evangelho de Deus, o reino dos céus, é seguir com santidade, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, com dignidade. Amém, irmãos? Esse é o reino que Deus nos chama. Celebrar diante da graça que Ele nos oferece, mas com dignidade. E é por isso que Ele encerra Jesus falando, olha, a gente chama muita gente. Jesus já falou, olha,
esse convite ele vai se espalhar daqui a milhões, bilhões de pessoas vão ouvir esse convite, muitas pessoas vão ouvir esse convite, mas serão poucos que vão se vestir dignamente. Serão poucos que vão assumir o cristianismo verdadeiramente bíblico e vão viver de acordo com a palavra de Deus no reino de forma digna. Em nome de Jesus, queria convidar a você a fechar os seus olhos. Você que nos visita, você que está em casa, esses são alguns critérios para estar no reino dos céus, no reino de Deus. Se você teve, quem sabe, a ousadia até o dia de hoje, a recusar o reino de Deus. Como nós vimos aqui no texto, há um castigo para aqueles que recusam o reino de Deus. Não quero fazer pressão, não quero te botar medo, eu quero pregar o que está escrito na Bíblia. Eu quero te orientar, te dar a oportunidade de você tomar a decisão de não sofrer e de ir para um lugar que você vai celebrar. É isso que eu estou te chamando para fazer. Eu falei, pastor, você vai vir para essa igreja? Não é isso que eu estou falando, não. É você ser membro dessa igreja aqui, não. É você entrar para o reino de Deus. É isso. Se você quiser fazer parte dessa igreja, amém. Ficaremos muito felizes em te receber. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é mudar as suas vestes, trocar e colocar as vestes nupciais, as vestes dignas do casamento, da ocasião, do reino de Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esta palavra que nos confronta, mas que também nos liberta, Deus. Saber que há seriedade na tua casa, ó Pai. A coisa não é bagunça, Pai. Não é de qualquer jeito, ó Deus. Mas também saber, ó Deus, que uma vez, enquadrando dentro dos teus princípios, ó Deus, nós somos convidados a viver essa vida eterna de celebração, de festa, Deus. Do casamento do Senhor com a tua igreja, do Senhor Jesus, o noivo, com a sua igreja. Nós, ó Pai, estaremos lá celebrando, aleluia, a vinda do noivo, dizendo, vem igreja. A igreja dizendo, vem. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa mensagem e vivê-la, sinceramente, verdadeiramente, na nossa casa, a partir da nossa casa, na faculdade, no trabalho, que venha o teu reino, em nome de Jesus. Queria fazer uma pergunta, há alguém aqui que ainda não tomou a decisão de fazer parte desse reino e quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Eu quero ser esse que convida, esses homens que saíram para convidar pelas encruzilhadas. Eu queria convidar hoje você, alguém aqui que nos visita, que quer entregar a sua vida a este reino, a este rei, ao Senhor Jesus Cristo. Eu só desse um tchau daí de onde você está, e eu vou orar pela sua vida daqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Em nome de Jesus, só dá um tchau de onde você está aí, eu vou orar pela sua vida. Pai, eu quero participar dessa celebração, eu não aguento mais tristeza, não aguento mais essa vida de... Eu quero, Pai, estar no teu reino, eu quero, Pai, estar servindo nessa festa. Há mais alguém? Em nome de Jesus, é um convite que Ele faz, não diga não a esse convite, só você e Deus sabe se você já disse esse convite ou não, mas eu quero orar. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai, que está no céu. Vou perguntar pela última vez, alguém aqui que quer fazer parte desse reino, tomando uma decisão, eu quero servir Jesus Cristo, eu quero fazer parte do reino de Deus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que não volta vazia, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós compreendemos a dimensão do teu reino, ó Deus. Começamos a compreender, ó Deus, em nome de Jesus, a refletir nesse ano, ó Deus, sobre as implicações, ó Deus,
sobre os benefícios, ó Deus, sobre a alegria, ó Deus, de fazer parte, de sermos chamados súditos, não somente súditos no reino, mas sermos chamados de filhos do rei, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida da tua filha, ó Deus, está ali atrás, ó Pai, que externou, ó Deus, por meio da sua mão, esse desejo de fazer parte do reino. Pai, escreve o nome dela no reino dos céus, ó Deus, no livro da vida, ó Deus, para que, ó Pai, ela participe também da festa do Cordeiro, aleluia. Nós abençoamos essa vida, a sua história, a sua família, os seus sonhos, ó Deus, os seus projetos, ó Deus, os seus passos, seus pensamentos, ó Deus, os seus sentimentos. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, essa nova cidadã do reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.